Peppa Pig pode até conseguir enganar alguns por ser voltado ao público infantil, mas tem muitos detalhes bem bizarros nesse desenho. Será que você percebeu que já aconteceram várias coisas que ficam bem estranhas quando paramos para pensar bem? Uma coisinha que a gente costuma imaginar quando assistimos ao desenho da porquinha é que todos os casais são bem felizes. Afinal, a gente nunca vê verdadeiras discussões de casais em nenhum episódio. Mas e se a gente disser que nem tudo são flores? Já que um detalhe deixado em um episódio dá a entender que o Sr. Touro talvez esteja traindo a sua esposa. Pois é. Ele que até então era uma inspiração para muitos de nós. Afinal, ele começou a série como um solteirão e ficou um bom tempo assim. Até tentou emplacar um relacionamento com a Madame Gazela, mas a professora não foi muito com a cara dele. Mesmo assim, ele não desistiu do amor e continuou procurando por uma parceira, até finalmente encontrar a Senhora Vaca e se casar com ela. Tem todo um episódio sobre o casamento dos dois. Isso tudo deixa ainda mais estranho o fato do touro ter sido visto jantando com outra mulher, sem a companhia da esposa. O pior de tudo é que essa mulher é a mamãe gato, que também é casada. Gente, será que eles estão tendo um caso sem que seus parceiros saibam? Bom, a gente vai torcer para que tudo isso seja um mal-entendido. Afinal, talvez eles sejam só grandes amigos. Homens e mulheres não precisam estar apaixonados um pelo outro para saírem juntos. E tá tudo bem se eles fizerem isso com a permissão dos seus parceiros. Outra possibilidade é que eles estejam acompanhados pela Senhora Vaca e pelo Papai Gato, o que significa que isso pode ser um jantar em dupla. Nesse caso, os dois só tiveram o azar de serem vistos enquanto as caras metades deles estavam no banheiro, ou coisa do tipo. A gente vai ficar sem saber a verdade por um bom tempo. Afinal, o Sr. Touro traiu ou não traiu? Viu só como essa animação adora guardar segredos? Mas você ainda não viu nada, porque esse é só o primeiro dos 8 detalhes bizarros que você nunca notou em Peppa Pig. Então já vai pegando a sua pipoca e sentando no sofá. Tá começando mais um Teen Videos. Algo muito preocupante no desenho é que alguns personagens parecem desrespeitar algumas regras básicas do que se deve comer e o que não se deve. E nem estamos falando aqui de fazer dieta, viu? É que, por exemplo, a Peppa aparece comendo um balde inteiro de pipoca. E tudo bem, pipoca é gostosa e não faz mal de vez em quando. A coisa passa dos limites quando a gente vê o Danny comendo biscoitos de chocolate, sendo que ele é um cachorro. Galera, todo mundo sabe que doguinhos têm uma alergia mortal a chocolate. Se Danny continuar comendo essas coisas, ele vai acabar passando muito mal em algum momento. É bizarro que de todos os personagens e de todas as comidas, a animação tenha decidido mostrar logo Danny carregando com ele um monte de chocolate. Ou melhor, veneno. Será que isso foi um erro dos animadores? Ou algo proposital? Talvez signifique que, apesar de serem metade animais, os personagens não tenham as mesmas alergias que as versões originais de suas espécies. Talvez pelo fato de serem em parte humanos. Caso contrário, tem a possibilidade cruel de lançarem um episódio sobre o Danny tendo que ser internado depois de passar muito mal por ter comido chocolate. No pior dos casos, a colega da Peppa pode até vir a falecer. O Vovô Coelho certamente tem uma vida bem animada para alguém da sua idade, porque ele já chegou a construir uma nave e ir ao espaço, só que não faz muito tempo que ele esteve à beira da morte. Isso quase aconteceu quando ele tentou escalar o Monte Everest, a maior montanha do planeta Terra. Como dá para imaginar, não é um desafio nada fácil, ainda mais para um idoso. Mesmo já tendo passado por muita coisa, o Vovô Coelho acabou ficando preso na montanha e só conseguiu sair porque a Senhorita Coelho, que também trabalha em um serviço de resgate, apareceu com um helicóptero e o salvou. A série tenta não tocar muito no assunto, mas a verdade é que a vida do vovô estava em grande risco naquele momento. E se não fosse pela sua filha, ele com certeza teria falecido naquele local, seja depois de congelar ou acabar caindo. Monte Everest não é brincadeira, pessoal, e mais de 300 alpinistas encontraram o fim de suas vidas enquanto tentavam chegar ao seu topo. O mais triste é que os corpos de vários deles nunca foram encontrados e acabaram sendo congelados pelo frio absurdo da montanha. E se você também acha que esses detalhes só melhoram o desenho,
Comenta aqui embaixo #detalhes. Por serem muito novos, a Peppa e o George não precisam se preocupar em trabalhar. Eles são sustentados pelos seus pais. Esses sim têm que pensar em ganhar dinheiro. E ainda bem que é assim, já que a gente tá falando de crianças. Só que parece que os dois porquinhos têm um privilégio que nem todas as crianças desse universo têm. Pois é, mesmo em Peppa Pig, onde tudo parece ser perfeito, tem crianças que fazem trabalho infantil. A gente percebe isso quando os personagens vão ver o show de Natal do Sr. Batata, que a famosa celebridade apresenta com outros atores vegetais. Só que um dos que estão no show é o Brotinho, que parece ser tão novinho quanto o George. Isso se não for ainda mais jovem. Alguém dessa idade atuar em uma peça de teatro com uma plateia gigantesca assistindo é algo bem perigoso. Imagina só todas as horas exaustivas de treinamento que o Brotinho gastou para conseguir atuar sem se atrapalhar, sem contar com o nervosismo que ele pode ter nesse momento. Complicado, não é? Claro que se ele tá participando da peça, com certeza não é algo contra a lei no mundo da Peppa, até porque também não é ilegal na vida real, desde que tenha a autorização dos pais. Só que o trabalho dos atores mirins é criticado por muitos atores mais velhos, inclusive por muitos deles terem começado a trabalhar desde muito novos, o que causou traumas que os acompanharam até a vida adulta. Vamos torcer para que o Brotinho cresça de forma saudável, mesmo estando seguindo uma carreira tão perigosa para um jovenzinho. Você é o tipo de pessoa que fica se perguntando o que os desenhos animados assistem na TV? Tem uns que parecem ver as mesmas coisas que a gente, mas muitos assistem a programas inventados completamente diferentes do que vimos. No mundo de Peppa Pig, os filmes são um pouco parecidos com os da vida real, mas parece que quase todos compartilham uma característica bem estranha. Os personagens que aparecem neles, em sua maioria, são humanos ou até mesmo vegetais, mesmo que a gente esteja falando de um universo onde quase toda a população é formada por animais, enquanto os humanos são sua minoria. Os vegetais são um caso ainda pior, já que parece que todos trabalham no ramo da atuação. Porque a indústria cinematográfica de Peppa Pig é desse jeito. Da forma que é tratado no desenho, até fica parecendo que na realidade tanto os humanos quanto os vegetais, em sua maioria, são só vistos como criaturas de circo pelo resto da população. Muito irônico, porque as pessoas que estão livres são animais de verdade. E já que é pra teorizar, dá até pra imaginar que, embora tanto os humanos quanto os vegetais sejam escravizados para atuar, ainda existe uma diferença entre os dois. Afinal, os vegetais têm muito mais destaque na TV, ao mesmo tempo em que nunca aparecem sendo civis comuns. Enquanto isso, existem sim seres da nossa espécie que vivem fora das telonas, como o pirata e a rainha, mas eles têm destaque menor nos filmes se comparados aos vegetais, embora ainda tenham um sucesso superior ao dos atores animais. Isso pode indicar que a origem de ambas as raças é diferente. Os humanos provavelmente vieram antes mesmo dos animais e acabaram sendo dominados por eles, sendo obrigados a atuar por muitos anos, até que a nova espécie dominante aprendeu a criar os legumes com vida em laboratório e passou a também transformá-los em atores, porque a população achou eles mais divertidos. Isso fez com que os humanos ganhassem um pouco mais de liberdade e menos destaque no cinema, enquanto os seres artificiais ficaram com toda a glória, mas sem nenhum poder de escolha em troca. Ainda no assunto de filmes que existem no universo da porquinha, parece que eles têm a própria versão deles do Godzilla. Sabe aquele lagarto radioativo que até chegou a lutar ao lado do King Kong em um filme recente? Então, é esse aí. Só que o Godzilla que aparece no cartaz de um episódio de Peppa Pig consegue ser ainda mais maneiro que o original. Afinal, ele tem asas. Imagina só um Godzilla que, além de ter o poder para destruir uma cidade inteira brincando, consegue sair voando para fugir, sem que ninguém consiga pegá-lo. Desse jeito, o King Kong não teria chances. Ou será que a versão do gorila desse mundo também tem um par de asas? Inclusive, fica aí uma dúvida. Esse monstro de fato é só um longa-metragem ou ele existe no mundo da Peppa? A segunda opção não é impossível. Se existem super-heróis como o Sr. Batata, que também faz filmes, significa que pode existir um monstro gigantesco que inspirou a criação de produções cinematográficas baseadas nele. Se bem que eu acho que o George não pararia de falar disso se esse monstro fosse real. O que a gente tem certeza é que você deveria se inscrever no canal, assim sempre vai receber nossos vídeos sobre suas animações favoritas. Outro adulto que quase teve um destino semelhante ao do Vovô Coelho foi o Papai Cão, acompanhado por sabe quem?
o Danny, seu filho. Esse moleque de fato tá o tempo todo com a vida em risco. Dessa vez isso aconteceu quando eles foram andar de barco. O papai cão, se achando por ser um marinheiro, decidiu navegar à moda antiga, sem nenhum motor e nem remos, só utilizando o vento do mar. O problema foi quando parou de ventar enquanto o barco estava no meio do mar. Eles ficaram completamente incapazes de continuar navegando e simplesmente pararam ali, sem conseguirem voltar. A grande sorte dos dois foi que o papai cão logo descobriu que tinha um motor no veículo, que fazia o barco andar assim que fosse ligado. O que poucos perceberam foi que isso salvou a vida dos dois. Pouco antes, o papai cão falou que não tinha o que fazer e que eles poderiam ficar presos ali por semanas. Como estavam sem suprimentos e proteção, um destino bem trágico os aguardava. Tenho certeza de que você, como um grande fã de Peppa que é, sabe que a Mamãe Pig tá grávida de um novo neném. Tanto que em um episódio recente ela ganhou um chá de bebê. O problema é que a festa estava sendo feita em campo aberto e, como se não tivesse hora pior, começou a chover. Mas a Peppa resolveu isso muito rápido. Em questão de segundos, ela montou novamente a festa inteira na sala de estar da casa. E quando falamos que foi questão de segundos, não é exagero, pessoal. A Mamãe Pig só teve tempo de falar uma frase antes disso acontecer. Isso é completamente sem sentido. Será que a Peppa teve algumas aulas com o Sonic e a gente não ficou sabendo? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!